Retomando nossa aula da unidade 1 da disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico, eu deixei para você no final do bloco anterior a interatividade, mais uma interatividade aqui. Vamos a ela novamente? Acerca dos tipos de conhecimento, notadamente o filosófico e o teológico, ou seja, essa interatividade versava somente sobre o conhecimento filosófico e o teológico. Eu pedia para você indicar a alternativa correta. E a alternativa correta aqui é a alternativa C. O conhecimento religioso, ele é impregnado de inspiração. Como eu havia dito a você anteriormente, né? O que me faz gostar mais de um tipo de religião ou de credo religioso ou não de outro é uma questão inspiracional. Vem no sentido da crença que até às vezes é muito difícil de poder explicar. Então nós temos aqui a alternativa C como a alternativa correta para essa interatividade. A alternativa A, o conhecimento filosófico, é resultado da existência de forças sobrenaturais? Não, ele é resultado da existência da reflexão, né, do poder reflexivo da mente, do poder da abstração da mente e a busca, né, de respostas pelo concreto. Alternativa B, o conhecimento filosófico é necessariamente verificável? Não, ele não é verificável justamente por conta disso, né? Por conta do seu poder abstrato. Alternativa D, o conhecimento religioso é verificável pela expressão da fé? Também não se pode afirmar, porque basicamente o conhecimento religioso ou conhecimento bíblico, ele é tomado a partir de relatos. E quem está lendo ou ouvindo os relatos não está ou não verificou a realidade concreta num determinado momento, mas ele acredita que aquilo seja o verdadeiro. Alternativa E, tanto o conhecimento filosófico quanto o religioso não podem ser sistemáticos. Olha, eles têm uma certa sistematização no desenvolvimento do seu poder científico. Não posso dizer também que está correta a alternativa E. Nosso tópico 2, conhecimento científico, pesquisa teórica e pesquisa empírica. Agora, eu já me distanciei do conhecimento ali do vulgar, do senso comum, eu já me distanciei do conhecimento religioso, também já me distanciei do conhecimento filosófico, como conhecimentos puros, para vir para o conhecimento científico, né? Não que o conhecimento filosófico e religioso não possa ser transformado em conhecimento científico, assim como o conhecimento do senso comum ou conhecimento comum, ele também pode ser transformado em conhecimento científico. Então, vamos falar com o surgimento da ciência, começar ali com o surgimento da ciência. Muitas das perguntas mais elementares que os seres humanos se propõem podem ter dado origem a estudos científicos. Em outras palavras, a ciência desenvolveu-se a partir de perguntas feitas pelos homens em relação ao que cercava. Por exemplo, por que chove? O que são estrelas? Lembra logo no começo da aula que eu lhe fiz 3 perguntas, né? Já parou para pensar, né, sobre aquela questão do aquecimento global, sobre o surgimento de tudo, sobre a questão da crença ou a questão da fé? É justamente nisso que nós estamos voltando agora. A resposta a esse tipo de pergunta requer um conhecimento científico que passa a ser mais sistematizado no sentido de oferecer as respostas concretas ou aquela que seja a mais correta possível, dadas as condições que tenhamos para buscá-la. E aí, então, o conhecimento científico, ele resulta da investigação metódica e sistemática da realidade. Veja que interessante, aqui apareceu, resulta da investigação metódica e sistemática da realidade. Utilizando-se do intelecto, o homem procura respostas para as causas dos fatos, a partir de classificações, comparações e análises. Enfim, de métodos, pode chegar a leis gerais que o regem. O conhecimento é uma adequação do sujeito ao objeto. Olha aqui, o conhecimento é uma adequação do sujeito com o objeto. Você lembra
que lá atrás eu falei para você que há uma certa relação de interdependência entre o homem e a natureza? Você lembra que eu já disse que há uma certa relação entre o homem e a realidade concreta? Seja essa realidade qualquer realidade que possamos imaginar, eu estou voltando a isso aqui. O conhecimento é uma adequação do sujeito ao objeto. Que objeto? Aquilo que ele vê, aquilo que ele estuda, aquilo que ele procura conhecer, aquilo que trouxe a ele uma certa curiosidade. O sujeito tem seus meios de conhecimento e o objeto revela-se a ele conforme tais meios. Segundo Fachin, o sujeito entra em contato com o objeto por intermédio de uma relação determinada, e esse contato se transforma em conhecimento mediante essa mesma relação. Toda compreensão necessita de um contato com o real. Ou seja, se não tiver um contato do sujeito com o objeto, nós não temos uma relação que possa ser transformada em conhecimento científico ou na produção de pensamento científico. Agora, toda vez que nós falamos em conhecimento científico, em pensamento científico, em construção de ciência ou construção de saber, vem sempre à mente a figura do cientista, a figura do pesquisador. Quem é o cientista? Quem é o pesquisador? Que figura ele faz? Ou seja, onde é que entra o papel do pesquisador dentro de uma disciplina de metodologia do trabalho acadêmico? Veja comigo, então, essa citação. O pesquisador, o cientista, procura tratar seu objeto dentro de certos rituais reconhecidos como importante. De modo geral, evita a credulidade, assume atitude distanciada, cita autores, usa uma linguagem estereotipada, quase um dialeto, busca definir os termos da forma mais precisa possível, emprega técnicas complexas de quantificação, confia apenas em testes rigorosos e assim por diante. E aí a citação, ela continua. O que é que eu chamo a atenção para você? Que o pesquisador, o cientista, tem uma linguagem própria. Não é uma linguagem do mundo dos cientistas, não é uma linguagem do mundo dos pesquisadores. Não é que o cientista ou pesquisador fala uma língua diferente desta que eu estou utilizando para me comunicar com você nesse momento. Mas o fato é que a comunidade científica segue uma linguagem. Que linguagem é essa que a comunidade científica? A linguagem da metodologia científica. Por isso que nós estamos aqui estudando essa disciplina. A metodologia do trabalho acadêmico, ela nos ensina a linguagem científica. Ela nos ensina a linguagem dos acadêmicos. E uma das principais características dos pesquisadores, enquanto disseminadores do conhecimento científico, é que sua crença não se confunde com os objetos investigados. Ou seja, da mesma forma que há uma aproximação muito grande entre o cientista e o objeto que ele está investigando, há também um distanciamento entre eles. Esse distanciamento é justamente necessário para que não se crie juízo de valor sobre o objeto investigado. Quando eu coloco juízo de valor no objeto investigado, o que acontece? Eu já me predisponho a aceitar como verdadeira uma resposta que não é concreta, mas da qual eu já tenho a minha cabeça. Daí então que o conhecimento científico, ele requer abstração, observação, investigação, sistematização de ideias, interpretação, raciocínio e explicação. Cada uma dessas atitudes não está dissociada da outra, nem ocorre de forma independente, mas no mesmo instante. Enquanto se observa e se investiga, há também raciocínio. Enquanto se exerce o raciocínio, chega-se a conclusões e, a partir delas, a explicação. Essa observação traz para a gente essa noção do distanciamento entre o pesquisador e o objeto, a partir de uma proximidade muito grande que existe entre eles. O distanciamento é justamente para não ocorrer o juízo de valor. Temos aqui mais uma observação. O conhecimento científico resulta da observação e da experiência empírica.
que ocorrem posteriormente à seleção de fatos por meio da dedução e do esforço teórico. Tende-se a quantificar, pressupondo-se que a mensuração pode ser uma garantia de certeza. O rigor científico exige medições e, portanto, o que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Ou seja, aquilo que eu não consigo quantificar, eu não consigo colocar num nível de relevância muito grande. Nesse quadro, nós temos as principais características do conhecimento científico e as suas respectivas formas de representação. Características dele: é real, lida com fatos concretos, com ocorrências, ele é contingente, proposições ou hipóteses são validadas ou falseadas pela experiência e não simplesmente pela razão. Ele é sistemático, segue uma ordem precedida por ideias concebidas em teorias, verificável. Procura, a partir de uma situação problema, de uma dúvida, trabalhar com hipóteses, as quais poderão se mostrar verdadeiras ou falsas. Ele é falível, é um produto inacabado, não definitivo, absoluto ou final. Aproximadamente exato é uma outra característica. Aceita reformulações interpretativas e também aquelas que são teóricas. E a partir, então, de alguns autores, é possível proceder à classificação e à divisão da ciência. Então, as ciências, elas estão divididas entre aquelas que são chamadas de formais e aquelas que são chamadas de factuais. E dentro das factuais estão ali as ciências da natureza e as ciências humanas. Cada uma delas tem a sua característica diferente. As ciências factuais naturais são a astronomia, a biologia, a física, a geologia, a química. As ciências ditas formais são aquelas que lidam com dados não concretos, com abstrações, cujos teoremas e argumentos dispensam experimentos. Então nós temos diferentes tipos aqui de ciência, né? E já vimos que o conhecimento científico exige a formulação de hipóteses que sejam verificadas e interpretadas. Tal contexto enseja a formulação de algumas perguntas, ou seja, o conhecimento científico ele parte de algumas premissas. A pesquisa científica deve envolver necessariamente procedimentos experimentais? Só pode ser considerado científico o conhecimento que é produzido em laboratório? É científico o conhecimento que não gera qualquer resultado prático, que apenas produz teorias? Isso são perguntas que ficam no ar também e a sociedade acadêmica, a sociedade científica tem diversas respostas para esses tipos de pergunta. Uma teoria, portanto, em ciência é um conjunto de hipóteses que permite que formulemos explicações gerais. Posso supor que os alunos que estudam em determinado polo ou campus o fazem por causa da proximidade com a residência ou com o trabalho. Isso é uma hipótese. E essa hipótese só vai ser verificada se eu olhar para ela com detrimento. Então, por exemplo, se eu parto do princípio de que um aluno buscou um determinado polo, um determinado campus, em função da proximidade com a sua residência, para que eu tenha certeza disso, eu vou ter que investigar. Como é que eu vou investigar? Vou fazer perguntas a essas pessoas. Por qual razão você escolheu esse polo ou esse campus? Dadas as respostas, eu consigo trazer uma afirmação e essa afirmação eu posso produzir depois na forma de teoria. Agora, alguns experimentos, algumas outras pesquisas, elas podem ser efetuadas em laboratórios, que são aquelas pesquisas experimentais, que é aquele tipo de conhecimento baseado em experimentação. E não há pesquisa empírica que dispense uma base teórica. Se eu for a um polo buscar a informação com você, eu estou na base do empiricismo, ou seja, eu estou buscando uma fonte, né, que seja por uma pesquisa empírica. Mas essa fonte de pesquisa empírica não joga fora uma base teórica da qual eu já conheço. E as pesquisas experimentais, o desenvolvimento do conhecimento experimental também não joga fora qualquer tipo de base teórica sobressalente a ela.
Lembre-se, toda observação pressupõe uma teoria, a qual é levada em conta no momento da seleção dos dados. Há milhões e milhões de dados no mundo e selecionamos aquele que nos parecem relevantes em função de teorias prévias que temos a respeito do funcionamento do mundo e da realidade concreta que nos cerca. E aqui nós temos o papel da ciência na sociedade atual. O que é falar de ciência na sociedade atual? É o uso da indução como um método que parte de casos particulares para a generalização. E a dedução, ao contrário, parte do geral para a explicação dos casos particulares. Então, no mundo concreto e na sociedade atual, utiliza-se muito o método dedutivo e o método indutivo como forma de investigação da realidade concreta. E aí passamos, então, à terceira interatividade da nossa aula. Leia as afirmativas e responda o solicitado. 1. O desenvolvimento do processo científico altera o senso comum? 2. O senso comum pode ser alterado pelo desenvolvimento do processo científico, desde que tenha acesso a ele? 3. O desenvolvimento científico tem na curiosidade uma de suas molas propulsoras? É possível afirmar que está correta apenas alternativa A, 1 e 2, alternativa B, 2, alternativa C, 1 e 3, alternativa D, 2 e 3, alternativa E, 3. Daqui a pouco eu volto com a resposta.